No dia 29 de agosto do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal condenou os réus da AP 470, que teriam sido responsáveis por esse desvio, o ministro Gilmar Mendes disse que o fato mostrava uma espécie de falência moral do país. O que fizeram com o Banco do Brasil? Quando nós vemos que em curtíssimas operações, em operações relativamente singelas, se tira dessa instituição 73 milhões, sabendo que não era para fazer serviço algum, e se diz isso, inclusive, não era para prestar serviço. Eu fico a imaginar, não é? Como nós descemos na escala das degradações. A fala do ministro Mendes não tem qualquer fundamento, garante a revista Retrato do Brasil. Como se sabe, o Banco do Brasil era associado à Visa Internacional, numa empresa formada aqui no Brasil para venda de cartões de crédito da bandeira Visa, cujo nome, na época, nome de fantasia, era VisaNet e que hoje é a Cielo. Os quase 74 milhões foram recursos repassados pela VisaNet entre 2003 e 2005 para que o Banco do Brasil pagasse trabalhos de promoção e de publicidade na venda dos cartões dessa bandeira. Em dezembro do ano passado, Retrato do Brasil publicou uma matéria de capa com a prova do erro do STF. A revista diz: documento da investigação do mensalão, não divulgado pela VisaNet Cielo, a verdadeira dona dos recursos, mostra que o desvio de 73,8 milhões de reais do Banco do Brasil, tese mestra aprovada no Supremo, não existiu. Um assassinato sem um morto. Henrique Pisolato foi condenado no STF por um crime: ter desviado 73,8 milhões de reais do Banco do Brasil. Mas o desvio não existe. Retrato do Brasil compara a acusação do STF à tentativa de condenar uma pessoa por matar outra, sem que primeiro se mostre que o morto existe. A tabela da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento para a Receita Federal, a ex-VisaNet, hoje Cielo, diz que tem todos os comprovantes de que os eventos foram feitos. A lista mostra, por exemplo, o gasto de R$ 320 mil em publicidade dos cartões Ourocard Visa na 48ª Festa do Peão Boiadeiro de Barretos. A lista mostra os gastos de 2,8 milhões de reais e mais 2,6 milhões de reais em mídia aeroportuária e publicidade em edifícios, relógios de hora e temperatura. A lista mostra gastos da campanha Ourocard Gestos, de 870 mil no Dia dos Pais com a TV Globo, de 370 mil reais em shoppings, mais 1,8 milhão com a Globo no Dia das Crianças e mais 710 mil também com a Globo no Natal. Agora, 2 dos acusados pelo desvio conseguiram reunir novas provas de que os serviços foram efetivamente feitos. Eles lutaram com extrema dificuldade, pois a empresa, através da qual esse suposto desvio teria ocorrido, a agência de publicidade DNA, praticamente deixou de existir e parte dos seus documentos até hoje não foi devolvida pela Polícia Federal. Mesmo assim, conseguiram, primeiro, a lista de todos os fornecedores que foram pagos pelos serviços prestados e lhes encaminharam petições para que confirmem os trabalhos realizados. Segundo, apresentar os recibos e a contabilidade precisa de 85% desse valor total com os recibos que já têm. Terceiro, encaminharam à Polícia Federal o pedido para recuperação documental dos 15% faltantes e, quarto, encaminharam formalmente à VisaNet e ao Banco do Brasil, que eram responsáveis pela guarda desses recibos, pedidos para que eles tornem públicos estes documentos. A revista Retrato do Brasil, na sua edição de setembro, mostra a lista dos 21 pagamentos à Globo que constam da perícia apresentada à imprensa. Se o dinheiro do fundo VisaNet tivesse sido desviado do Banco do Brasil,
O principal acusado de ter recebido desvio seria o Grupo Globo de Mídia, cujas empresas receberam cerca de 5,5 milhões no total. Entre os grupos, a maior fatia dos gastos do fundo com mídia, que por sua vez é a maior rubrica dos dispêndios. A lista que se vê contabiliza parte dos gastos com publicidade e propaganda para o cartão Visa Electron pré-datado. 100 empresas de mídia, TV, rádio, imprensa e internet receberam recursos do programa. Ou seja, embora a Globo tenha recebido uma boa parte dos recursos do Fundo VisaNet, muitas outras empresas do Brasil inteiro poderiam atestar que receberam também uma parte, ou seja, que não houve o tal desvio de dinheiro público. E agora que a fantasia do desvio de dinheiro público está desmascarada? No último artigo de Retrato do Brasil sobre o Mensalão, escrito por Lia Imanishi e Raimundo Rodrigues Pereira, os dois repórteres opinam que o julgamento do Mensalão, por ter condenado 25 réus, de um modo geral, a enormes penas por um crime gigante, cuja materialidade, um grande desvio de dinheiro público, é inexistente, deveria ser anulado.